Olá, aqui é a Adriana, sou advogada previdenciarista com 24 anos de prática previdenciária e, além disso, ainda sou a gestora e a estrategista de marketing do meu escritório de advocacia. E nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo, detalhe por detalhe, de tudo que você precisa saber para entrar na próxima turma do Planejamento Previdenciário 20K. Mas, Adriana, o que é esse treinamento? O que é Previdenciário 20K? Bom, o Previdenciário 20K ele é uma metodologia, um passo a passo para você faturar R$ 20.000 por mês no Previdenciário sem depender do Judiciário. É o que eu sempre falo aqui, né? Não depender do Judiciário, da morosidade do Judiciário, fazer caixa mensalmente, ter uma previsibilidade de rendimentos, né? De valores a receber. E para isso o segredo é o planejamento previdenciário, porque vai ser através do planejamento previdenciário, que é um consultivo de alto valor agregado e muito desejado pelos clientes, porque não adianta só você saber fazer um serviço que não é desejado, o planejamento previdenciário, os clientes procuram, determinadas profissões procuram mais, porque são profissões mais problemáticas com relação ao CNIS, ao extrato previdenciário, e é um consultivo de alto valor. E esse consultivo de alto valor, ele é a porta de entrada para outros serviços. Por isso que eu falo da monetização de serviços para poder também faturar, acrescentar nesse faturamento, não só do judicial. O judicial ele vai vir com o tempo, mas você vai ter o planejamento previdenciário e a monetização de outros serviços para poder fazer caixa, pagar os boletos, que isso que é o importante. Não adianta ganhar muito e ficar um buraco entre recebimentos. Então, o planejamento previdenciário, ele é justamente o mecanismo que nós previdenciaristas temos para poder responder a duas perguntas que os clientes sempre procuram os advogados para saber a resposta. A primeira, quando que vão se aposentar, e a segunda, com que valor. E essa resposta, ela é baseada nas conclusões de um planejamento de aposentadoria, do planejamento previdenciário, onde você vai entregar para o cliente essa resposta do melhor benefício de aposentadoria, das regras mais favoráveis, mesmo que você esteja começando do absoluto zero do previdenciário, mesmo que você não saiba nada, nada, nada do previdenciário, existe esse método que é um passo a passo, exatamente muito bem didático, replicável, fácil de entendimento, onde você vai ter acesso a mim para poder te dar as orientações de dúvidas que possam ter, um suporte, além de um suporte técnico, um suporte teórico também. E é um serviço de alto valor e porta de entrada, porque através, quando você está fazendo o planejamento previdenciário, você já vê quais os problemas que o cliente precisa resolver para poder estar com todas as informações no sistema previdenciário de forma correta. O planejamento previdenciário, ele traz informações, né? Quando você para você fazer um planejamento previdenciário, você tem que analisar o CNIS, que é o extrato previdenciário. E você vai perceber que vão surgir serviços desde retificação desse CNIS, acerto de vínculo, de contribuições, pendências, informações, inconsistência de informações, e isso tudo tem um valor para esse serviço. Quanto custa fazer isso? Então, dentro do treinamento, é passado para vocês todas as possibilidades de serviço e faixa de preço, quanto tempo você gasta executando aquele serviço e quanto custa, quanto isso vai te render de honorários. E tudo, absolutamente tudo que eu tenho para te ensinar é o que eu aplico na minha prática, no meu escritório de advocacia, desde 2001. Então, eu sei que para muita gente que escuta isso pode ficar achando que não consegue, que previdenciário é difícil, e começar logo com planejamento previdenciário, às vezes é mais fácil começar com BPC Loas, mas eu digo a vocês que com o meu método, com o meu passo a passo, vocês vão ver como é simples e replicável, modelo, estruturado, o que você vai ter que falar para o cliente, como é que você vai vender o planejamento previdenciário. Isso tudo é muito importante. E calma que eu vou descomplicar o direito previdenciário para você, de uma forma muito didática, para você poder entender como é que funciona esse mecanismo, as regras de transição. As pessoas têm muitas dúvidas, os alunos vêm com muitas dúvidas de regras de transição, e eu vou descomplicar tudo isso para vocês. E muitos advogados acreditam que só dá para ganhar também dinheiro no previdenciário com ações judiciais. Eu vou dizer para vocês, ações judiciais são fontes muito boas de honorários. Mas quanto tempo leva um processo judicial? Às vezes você tem que esperar 2 anos para receber aquele honorário. Em 2 anos, os boletos não esperam.
Então você precisa ter mecanismo, você precisa ter estratégia para poder ter rentabilidade no seu escritório, faturamento no seu escritório. Advogada real, sou uma advogada real que chegou aonde chegou devido a toda a capacidade técnica que eu aprendi e aplicação estratégica de precificação e fechamento de contratos. Que, além do direito, eu ainda sou especialista em neuromarketing e experiência do cliente, além de vários cursos que eu faço de marketing, várias mentorias. E, todavia, chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia e o colapso dos recebimentos, fechou tudo, parou tudo, veio. Os clientes não queriam liberar as aposentadorias. Eu estava com a aposentadoria para só o cliente ir no banco e assinar e teria liberado, meus honorários estariam pagos. Mas ninguém queria ir presencialmente no banco, fechou tudo. E o que salvou meu escritório foram os planejamentos previdenciários. Porque fechou tudo em março de 2020. Só que a reforma da Previdência ela veio em novembro de 2019. Ou seja, estava bem recente toda a questão da reforma, ninguém sabia como é que ia se aposentar. As empresas estavam fechadas, né? Suspendeu tudo. O risco de desemprego em massa, tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, diante de todo esse problema que houve na pandemia, do novo caminho no meu escritório, que foi planejamento de aposentadorias. Por conta, eu sempre fiz planejamento previdenciário, sempre, mas não no volume e da intensidade com valor agregado de honorários que veio depois da reforma da Previdência, que houve uma maior complexidade ali também nas soluções para serem apresentadas. Então, todas a possibilidade de expansão, todas as despesas que foram devido a esses honorários, que eu retomei com muito mais força o administrativo e o consultivo, criando uma metodologia, que é a metodologia de monetização desses serviços e precificação, principalmente do planejamento previdenciário. Então, as pessoas precisavam de respostas, e as respostas vêm do planejamento previdenciário. E agora eu estou dividindo isso aqui com vocês, porque, primeiro, acima de tudo, tenho que agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por onde eu cheguei, e principalmente porque o previdenciário ele mudou a minha vida. Mudou minha vida, mudou da minha família, me mantém ao longo desses anos todos. E a advocacia previdenciária me fez alcançar todos os meus sonhos e desejos. Daí, objetivos foram feitos pela advocacia previdenciária. E eu já ajudo milhares de clientes a conseguir as aposentadorias, tudo isso. Mas eu preciso passar esse conhecimento. Eu quero passar esse conhecimento. E eu não consigo atender 60 milhões de pessoas. Não tem como, porque esse é o público do planejamento previdenciário. Você tem 60 milhões de possibilidades de clientes para levar para o seu escritório. Então, ajudar as pessoas e trazer o meu conhecimento. E, além disso, muita gente me pede mentoria, me pede curso, pede para ensinar o filho que está se formando, a filha. Então, sempre tem isso. E agora chegou a minha hora de ensinar. E outros advogados especialistas, amigos meus, já me disseram que eu deveria estar aqui, estar ensinando o meu conhecimento. Já sou palestrante, já faço cursos, tudo isso, mas esse treinamento ele veio de uma forma totalmente diferenciada, muito diferenciada. Então, seria um desserviço se eu não estivesse aqui ajudando as pessoas. E esse é o objetivo principal. Eu quero o seu depoimento, eu quero saber como que eu transformei a sua vida. E isso daí, esse é o meu maior objetivo. Receber essas informações, saber como que você pôde se tornar uma pessoa independente, como você pôde assumir a sua vida nas suas mãos, pelo seu trabalho, pela sua independência financeira. Porque a pessoa tem que ter uma independência financeira para ter uma independência na própria vida dela e tomar as decisões que ela quiser. Então, por isso que eu estou aqui e quero muito conhecer vocês, quero muito saber como que os meus ensinamentos transformaram a advocacia e a vida de vocês. E o ser humano também não pode ser egoísta e ficar guardando conhecimento, né? Tipo aquela pessoa que tem uma receita de um bolo maravilhoso e não passa para ninguém, né? Não pode. Então, o ser humano precisa passar o conhecimento. A gente está aqui nessa terra para isso. Então, eu acredito que o meu método transforma vidas e, além disso, eu acredito muito no empreendedorismo jurídico, gerando propósito para as pessoas, um propósito íntegro.
E além disso, eu sou uma empreendedora. Empreendedor não vai para frente se ele não gera soluções para a sociedade. E o meu veículo para poder gerar essa transformação é meu conhecimento. E é através do meu conhecimento que eu gero valor para a sociedade. Agora eu quero falar para vocês do meu treinamento. O meu treinamento, primeiro eu vou falar para quem é o meu treinamento. O meu treinamento é para advogados, bacharéis e estudantes de direito que querem faturar seus honorários sem depender do judiciário, através do planejamento previdenciário e da monetização de outros serviços. Mesmo que você ainda não tenha nem sido aprovado no exame de ordem, mesmo que você ainda esteja na faculdade, lembre-se, eu também comecei no início da faculdade no previdenciário, comecei a ganhar dinheiro já no segundo período da faculdade. E tem muitos contadores, despachantes fazendo planejamentos previdenciários e ganhando fortunas. E por que não você, que está no direito, também ganhar dignamente seus honorários? E mesmo que você esteja sem tempo, mesmo que você esteja trabalhando o dia inteiro como CLT, tem muita gente que paga a faculdade trabalhando em shopping. Você precisa colocar o pé na água, você precisa mergulhar e você precisa entrar para o direito o mais rápido possível. E eu tenho alunos aqui que estavam trabalhando em shopping, largaram o emprego porque passaram a ganhar 5, 6 vezes mais com planejamento de aposentadoria ainda na faculdade. Então, estão fazendo faculdade, estão fazendo 6 vezes mais do que ganhavam no shopping, estão crescendo e eu também comecei na faculdade. Agora, para quem não é meu treinamento ele não é para o cliente final. Ele não é para aquela pessoa que quer utilizar os conhecimentos para se aposentar, porque o meu método ele é muito para ensinar o advogado a vender os serviços, a monetizar. A minha linguagem é para advogados, apesar de uma linguagem muito simplificada que eu tento ter nas aulas, muito didática. Mas esse treinamento não é para pessoas curiosas e pessoas que não querem pagar advogados. O treinamento foi criado para quem quer ganhar dinheiro com o previdenciário e os vários serviços que podem ser feitos, monetizados. E agora eu quero passar para vocês como que vai funcionar esse treinamento. Esse treinamento ele é um treinamento 100% online. Ele é entregue através da plataforma Hotmart. Então, assim que você comprar esse treinamento, você vai receber imediatamente login e senha e vai poder entrar no painel do aluno, aonde já tem o primeiro módulo lá para você assistir, fazer os exercícios que estão lá. O treinamento é composto de 7 módulos. Módulos não está 100% na plataforma porque eu estou analisando as respostas dos formulários dessas aulas que vocês me enviaram e também estou aguardando o formulário das matrículas. Assim que você fizer a compra, vai ser recebido também no e-mail um formulário com perguntas básicas para eu saber exatamente quais são as maiores dificuldades que você está passando. Vamos falar agora cada módulo rapidamente. No módulo 1, você vai aprender como melhorar a sua mentalidade para ter uma mentalidade lucrativa, para não ter mais medo de cobrar honorários, não ter que diminuir honorários para fechar contrato. Então, tudo começa com a forma como você tem esse posicionamento, como você pensa na questão do valor e aplica a cobrança de honorários, mas para isso, antes da gente chegar na cobrança de honorários, você precisa entender como que esses valores eles são produzidos internamente em você. Então, é um módulo pensado na mentalidade lucrativa com base em neurobiologia, que é uma também das minhas formações, a parte de neuromarketing. E no módulo 2, você vai ter o checklist de clientes previdenciários, né? Então, vai ser um plano de 30 dias para captar clientes, com passo a passo, simplificado do que tem que ser aplicado em cada semana, incluindo a preparação de redes sociais, landing page, melhorar a sua vitrine, o que precisa ter numa landing page. Landing page é o que antigamente era um site, mas de uma forma de venda de serviço. Um problema. Cada problema que você resolve, você tem que ter uma landing page para isso. Então, isso tudo eu explico nesse módulo 2. No módulo 3, as aulas são direcionadas para o marketing jurídico e estratégico. É o marketing sem ser blogueirinho, para captar cliente no orgânico, você criar a sua marca pessoal, você entender como que você pode melhorar a parte da sua imagem profissional. Então, sem investir em anúncios, nesse módulo não é a parte de investimento em anúncios, e sim na construção da sua imagem, do seu branding. No módulo 4, você vai aprender sobre parcerias estratégicas, scripts de vendas, roteiros. No módulo 5, já com as aulas do cliente previdenciário perfeito, é aqui que você vai
determinar quem é o cliente que paga R$ 5.000 no planejamento previdenciário, e aí você só vai precisar fazer 4 planejamentos por mês e já vai conseguir alcançar os R$ 20.000 por mês de faturamento. E é onde você vai saber quem é o seu avatar, quem é o seu cliente ideal, para quem você vai traçar toda a sua comunicação, quem é o cliente que você quer ter no seu escritório. É aqui que a gente constrói isso, sabendo exatamente quais os pontos que são utilizados depois na hora de aplicar no marketing, que é um marketing patrocinado, marketing onde você tem o pagamento dos anúncios. No módulo 6, você vai aprender as técnicas de precificação e fechamento de contrato, com estruturação de contratos de honorários com garantia e contratos de honorários blindados. Você não precisa ser um especialista em neuromarketing, mas você tem que saber como que você apresenta um preço na hora de fechar um contrato de um planejamento previdenciário ou outros serviços também. E o módulo 7 é um módulo onde é o planejamento previdenciário estratégico. São as técnicas onde eu vou trazer os meus mais modernos planejamentos do escritório. São exemplos práticos do meu próprio escritório que eu vou trazer aqui para vocês, com bases estruturadas de planejamento, modelo estruturado, para depois você só ir preenchendo com o seu cliente. Então já vai estar tudo preparadinho para você. Vou ensinar as regras de aposentadoria, vai estar tudo ali, tudo catalogado para você. Como dominar o CNIS. O CNIS é o documento mais importante, então como você vai analisar esse CNIS, proceder com recolhimento em atrasos também, como é que funciona isso, principalmente do empresário, do contribuinte individual, que são as pessoas que mais têm problemas. A questão também dos acertos de vínculo, como fazer isso, monetizar serviços. Enfim, o módulo 7 é o módulo do planejamento previdenciário estratégico, onde você vai aprender tudo isso, do acerto de vínculos e contribuições, retificação de documentos, PPP, tudo. Como aula também, nós teremos as aulas ao vivo. E as aulas ao vivo, elas serão quinzenais e elas vão se dividir entre plantões de dúvidas, aulas mão na massa e hot seat. Então, faremos do início ao fim de um planejamento previdenciário, com todos, vou trazer o caso concreto aqui e vou, junto com vocês, criar esse planejamento previdenciário para vocês verem na prática como é que é feito. Teremos também hot seat, mesas de debate, onde o aluno traz um problema e para ser discutido entre os colegas, e eu estarei presente nesses hot seats também. Podemos ter convidados também para participar, e essa aula é a única aula que não fica gravada, porque vai ser uma aula onde a pessoa expõe um problema que está acontecendo no escritório, e as pessoas, é bom para as pessoas também, quando a gente fala gravando, as pessoas dão uma paralisada ali. Então, para evitar isso, a gente tem o hot seat que não é gravado, e a pessoa ela pode ficar muito à vontade, porque a aula não é gravada. Mas a pessoa tem que estar ao vivo, senão vai perder essa aula de hot seat. E esses são os motivos também para ter essa modalidade também ao vivo, que é maior conexão com as pessoas, maior aprendizagem também. E é bem interessante essas aulas. Agora vamos falar dos bônus. Nós teremos 2 super bônus para essa turma. O primeiro bônus é só para quem fechar a inscrição, conseguir fazer a inscrição, entrar para a turma no dia da abertura do carrinho. O carrinho vai abrir segunda-feira e vai abrir às 8 horas da manhã. Então, quem se inscrever para essa turma, para esse treinamento previdenciário 20K, vai ganhar de bônus 2 horas de consultoria comigo. Essas 2 horas vão ser pela plataforma Zoom, dúvidas processuais, dúvidas de cálculo de liquidação de sentença, consultoria do negócio de vocês também, consultoria de marketing. O problema que está travando a advocacia de vocês podem trazer. Se também quiser utilizar essas 2 horas como dúvida processual, consultoria do negócio e dúvidas de marketing, também pode, fica a seu critério. E o segundo bônus para essa turma vai ser receber o e-book do atendimento previdenciário, atendimento ao cliente previdenciário, com a ficha de atendimento ao cliente, que é essencial para qualquer advogado que está exercendo a área previdenciária, precisa ter essa ficha de atendimento. E é um passo a passo. Esse guia de atendimento, ele é um e-book onde cada pergunta que é feita para o cliente está ali, o porquê que ela é feita, como aquela resposta vai influenciar na questão previdenciária dele. O preço desse treinamento, primeiro que não é preço, é investimento nesse treinamento, ele é infinitamente menor do que todo o valor que ele entrega. Então, somente essa turma, o valor do investimento é R$ 1.497, podendo ser dividido
em 12 vezes de R$ 154,82. Isso é menos de R$ 13 por dia. E já aviso que essa vai ser a última turma com esse valor, porque a intenção é dobrar esse valor, porque é um treinamento muito, muito resultado. Então, os próximos lançamentos, então, não perca tempo. Com relação à garantia, vocês vão ter a garantia de 15 dias incondicional. E até agora eu falei tudo que eu precisava falar para você decidir se entra ou não para o nosso treinamento. E você agora tem 3 opções. A primeira opção é virar um avestruz, fingir que essa oportunidade nunca passou na sua frente e simplesmente sair dessa tela e continuar a sua vida. A segunda opção é você tentar sozinho faturar no previdenciário, mas você vai perder muito tempo, muito dinheiro, pode cometer erros irreversíveis com os clientes. E a terceira opção é investir no treinamento e faturar R$ 20 mil por mês no previdenciário sem depender do judiciário. Ter de uma maneira confortável, simples, fácil de aprender, divertida, aprendendo a elaborar planejamentos previdenciários com alto valor agregado e ser muito bem pago para isso. Eu aconselho a terceira opção, seria que eu escolheria há 24 anos atrás, mas infelizmente naquela época não tinha ninguém que pudesse ser o meu mentor. E agora chegou a sua vez, a hora de fazer sua parte. Clica no botão abaixo, compre o treinamento e vem para a turma. Te espero aqui desse lado. Sucesso!